Eu queria agora, né, passar para a primeira mesa, que terá como título Psicanálise e Racismo. Eu quero chamar a Lindinaura Canosa, que é membro psicanalista, supervisora e coordenadora da Comissão de Admissão e Acompanhamento da SPCRJ e mestre em Teoria Psicanalítica pela UFRJ. Lindy. Então, recomeçando, obrigada, Alexandre, por, como representante da nossa sociedade, colocar nossa posição ética diante dos acontecimentos. Obrigada a Gilberto e a Uínia, a primeira vez aqui na nossa casa, espero que seja a primeira de muitas vezes. Estou profundamente interessado no pensamento de vocês. E hoje nós começamos com uma esperança renovada, nessa 25ª jornada de psicanálise. Nossa discussão tem como ponto de partida e de chegada o conceito de alteridade, conceito basilar da psicanálise. Isto é, somos constituídos pelo outro, este outro fundamental, através do qual o mundo nos é apresentado. E nos criamos a partir da diferença. E vida fora, estaremos sempre numa tensão permanente entre o eu e o outro. A nossa aposta é que neste campo de tensão sejamos permeados por um pacto social orientado pela ética e pela capacidade de mudança, indo em direção para que em algum dia, um dia que seja logo, tenhamos dado um melhor destino ao que Freud chamou de narcisismo das pequenas diferenças, no qual o diferente é estranho e passível de ser depositário da indiferença e hostilidade. Para um dia em que todos deverão ser apenas humanos, sujeitos singulares, isto é, cada um com o seu próprio jeito, respeitado e reconhecido em sua alteridade. Para a nossa discussão, teremos nossa primeira mesa, que será representada pelas vozes de dois jovens pensadores pretos, Uínia e Gilberto. Gilberto de Souza, graduado em Psicologia pelo UFP, mestrando em Teoria Psicanalítica pela UFRJ, atualmente tem se dedicado a pesquisar os aspectos intersubjetivos das relações interraciais, com foco na relação entre branquitude e hipocrisia profissional dos psicanalistas brasileiros. Winnie Bueno e Alorixá, doutoranda em Sociologia pela UFRS, mestra em Direito pela Universidade Unicinos, bacharel em Direito pela Universidade de Pelotas. Autora do livro Imagens de Controle, um conceito de pensamento de Patricia Collins, desenvolve pesquisas sobre raça, gênero e sexualidade, interseccionalidade, racismo religioso, com foco nas dimensões jurídicas e sociológicas deste conceito. E a grande ideia de formar uma rede de circulação de livros através da Uniteca. Em pauta estará a discussão como é ser preto a partir das respectivas perspectivas. Winnie como pesquisadora e Gilberto como psicanalista. Winnie nos guia por sua jornada como pesquisadora, que passa por sua experiências e afetos, travessias dolorosas e singulares como a mulher negra, sendo sujeito e objeto do seu trabalho. E discute as marcas subjetivas. Como ela mesma escreve, para a mulher preta, a cor chega primeiro. A convergência entre Winnie e Gilberto se dá pelo debate dos efeitos traumáticos do preconceito. O diálogo no campo do trauma cria uma ponte de riquezas e desdobramentos sob o viés da psicanálise. Gilberto, através do conceito do desmentido diferente, põe em discussão a negação sobre o racismo no Brasil, desqualificando as formas de viver e existir. A negação da diferença teria como consequência a reinvenção do racismo. A psicanálise é convocada a se comprometer profundamente com esta discussão e nos perguntamos: a psicanálise tem cor? A psicanálise é plural? E o negro na psicanálise? Então,
Para começar a nossa mesa, convidamos a nossa querida Winnie. A palavra está com você, Winnie. Nós teremos 30 minutos, tá, de fala, tá, e depois teremos uma discussão ao final. Obrigada. Então, queria, antes de mais nada, agradecer a todos vocês, agradecer na figura da Lindinaura, né, e também da Liliane, o convite para participar dessa jornada. Num primeiro momento, eu ainda fiquei bastante surpresa pelo convite, por não ser da área, né, meus estudos, meu desenvolvimento acadêmico, sobretudo, ele parte especificamente do direito e da sociologia, mas também, num segundo momento, né, me parei a refletir o quanto é importante a gente conseguir manter e estabelecer diálogos dessas áreas, especialmente no que diz respeito à teoria crítica racial, com a psicanálise, né? Justo porque a gente vem, enfim, há muito tempo, né, enfrentando situações e traumas que partem da perspectiva racial, e durante muito tempo essas situações e esses traumas eles foram completamente ignorados pela psicanálise, e muitas vezes continuam sendo em clínica ignorados, né? Minha mãe é psicóloga, minha irmã é psicóloga, eu tenho uma prima psicóloga, e é muito impressionante, né, o quanto ainda existem relatos de pessoas em situação de sofrimento racial que, ao procurar o acolhimento, né, na psicanálise, ao procurar esse acolhimento, se deparam com profissionais que não só negam a existência do racismo, como negam a existência do sofrimento que o racismo causa, do sofrimento racial. Então, apesar da gente ter avançado nos últimos anos, e esses avanços são reflexo especialmente das lutas do próprio movimento social negro. Então, se hoje a gente tem mais pessoas nas áreas da psicologia comprometidas em se debruçar sobre os significados para a psicologia do racismo, se hoje a gente consegue circular escritos como de Fanon, os escritos de Grada Quilomba, na produção acadêmica, e não só na produção acadêmica, no exercício profissional, é muito porque o próprio movimento negro, as próprias pessoas negras se esforçaram, né, e fizeram o suficiente para entrar nessa bolha que durante muito tempo foram esses espaços, né? O que eu vou fazer aqui hoje é trazer um pouco, né, da minha perspectiva, não só de uma perspectiva pessoal, da trajetória enquanto pesquisadora, mas também dos conceitos e das categorias do pensamento feminista negro, para pensar essas categorias e pensar essas categorias como marcos analíticos que podem ajudar a formação de um outro tipo de fazer, né? E de um fazer que coloque ao centro a subjetividade de pessoas negras, porque a gente ainda enfrenta situações nesse país onde a subjetividade dessas pessoas é negada, né? Onde a condição de sujeito dessas pessoas é negada, onde a agência dessas pessoas é negada. Então, a ideia é muito a partir do conceito de imagens de controle e das categorias de matriz de dominação, né, pensando os domínios de poder, e também da categoria de interseccionalidade, a gente conseguir observar como que mulheres negras, sobretudo, recuperam as suas próprias narrativas, as suas próprias experiências, que são silenciadas pelo racismo e pelo sexismo, e que, de certa forma, rearticulam, né, e vão revertendo esse processo de apagamento, esse processo de silenciamento. Então, esses processos de inferiorização e de silenciamento, eles vão se dando de forma tão profunda que muitas vezes a gente, enquanto pessoas negras, a gente se vê silenciado a ponto de esquecer que possui uma voz própria e que ela pode se constituir enquanto uma importante ferramenta emancipatória, né? E aí o conhecimento ele vai ter um papel central nesse sentido. E quando eu falo aqui em conhecimento, eu não estou falando em conhecimento na perspectiva que geralmente se apresenta conhecimento, né? Os espaços de formação de conhecimento, para nós, eles têm uma outra dimensão. A gente produz conhecimento no terreiro,
a gente produz conhecimento no movimento social negro, a gente produz conhecimento nas relações entre pessoas negras, nos espaços seguros, onde a gente vai conseguindo articular formas, né, de nomear processos que até então não eram nomeados e que, quando eram nomeados, eles eram silenciados. Para fazer isso, é necessária a construção de um ponto de vista autodefinido, né? E essa construção de autodefinição, desse ponto de vista autodefinido, ele dá a possibilidade de fazer teoria para si e para os outros, né? Essas categorias, essa teoria feminista negra, que a gente entende enquanto teoria crítica, ela é uma teoria que não perde de vista, né, que o processo de retomada da própria experiência e da própria voz, ela não é a única experiência possível, né? Existem outras experiências. Então, tem um condão de universalidade na teoria feminista negra que muitas vezes é vista, né, como mero exercício identitário, mas que, na verdade, tem muito mais condições de análise da sociedade, né, de análise dos problemas sociais do que outras teorias. Então, a gente vai conseguindo, a partir dessas categorias, pensar e compreender outros silenciamentos, outros processos de trauma que vão se dar, então, a partir da nossa própria trajetória. Então, quando a gente olha as produções acadêmicas de mulheres negras, quando a gente olha os processos de pesquisa de mulheres negras, a gente vai percebendo que, em muitos momentos, tem relatos de experiências pessoais para produzir teoria. Esse compartilhamento da própria trajetória, das dimensões da realidade social, de quem está produzindo conhecimento, de quem está fazendo teoria crítica, ele vai se aprofundando porque ele é acompanhado com um comprometimento genuíno com as mudanças sociais, né? Justamente porque essas mudanças sociais, elas têm um impacto na vida de quem está escrevendo. Então, essa dimensão pessoal, ela não significa num egocentrismo, né? Ao contrário, a maioria das pesquisadoras intelectuais negras que eu estudei até aqui, elas têm, inclusive, um incômodo quando são a única do recinto, né? Quando são a única que é referenciada, a voz única, né? Que vai enunciar por todas, né? Na verdade, o que se tenta é desestruturar essa forma, né, de fazer, de se colocar enquanto a única, ou como alguém que é escolhido como muito fora da curva, né, daquela experiência, justamente porque essa também é uma forma de consolidar estereótipos que desumanizam, que coisificam e que controlam as experiências dessas mulheres. Então, essa posição é uma posição que geralmente causa um desconforto, e que causa desconforto porque ela evidencia o tamanho da segregação racial e o quanto as pessoas negras não são bem-vindas em determinados espaços, né? Na minha própria trajetória, na minha própria experiência, isso sempre, para mim, é muito desconfortável. Então, quando eu chego no mestrado, né, eu fiz mestrado na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, que fica numa região aqui no Rio Grande do Sul, que é considerada enquanto a região metropolitana, e era uma universidade em que, de todo o programa de pós-graduação, eu estou falando de 2019, a única pessoa negra era eu. Esse única pessoa negra, ele pode ser lido como um lugar de mérito, né? Nossa, é a única pessoa negra que consegue adentrar esse espaço. Mas, na verdade, esse não é um lugar de mérito, ele é, na verdade, uma demonstração do quão imbricada, do quão avançada ainda está a segregação racial, sobretudo no espaço de produção acadêmica e universitária, né? É um dos programas mais importantes no nosso país, no que diz respeito à produção acadêmica em direito, e ainda é um espaço onde a gente tem uma ampla maioria de pessoas brancas, né? E um ou dois, no meu caso, fui durante 2 anos a única pessoa negra no programa inteiro, não era só a única estudante, né? Eu era a única pessoa negra, não tinha nenhum professor negro, não tinha nenhum colega negro. Então, observar desse lugar também nos ajuda, né? Nos faz perceber o quanto a gente ainda tem a avançar no que diz respeito à promoção
da igualdade e da equidade racial. Porque quando apenas um grupo selecionado de pessoas negras pode estar presente em um local, significa que essas pessoas, na verdade, elas não fazem parte daquele espaço, né? Elas estão ali colocadas em razão justamente de uma estratégia de controle das demandas e das reivindicações da coletividade negra. Isso se constitui, então, enquanto um mecanismo de controle. Essa compreensão da experiência do racismo e do sexismo como mecanismos de hierarquização do poder e do conhecimento, vão transformando, então, as experiências de mulheres negras como um todo e a experiência acadêmica em uma luta constante contra os efeitos da supressão da autonomia e da humanidade dessas mulheres, né? Então, a persistência em organizar espaços de resistência e de organizar espaços de resistência dentro de espaços de conhecimento em uma perspectiva democrática e emancipatória, vai fazendo com que essas mulheres dediquem as suas carreiras a formular conceitos e categorias que demonstrem como o conhecimento e o poder estão intrinsecamente conectados. Então, é muito comum também, no trabalho intelectual de mulheres negras, a gente ver a forma com que conhecimento e poder se conectam, né? Estou falando aqui especialmente a partir dos escritos da Patricia Hill Collins, que foi a teórica que eu estudei com mais propriedade nos últimos anos, mas a gente pode observar isso em outras intelectuais, como é o caso da Sueli Carneiro, por exemplo, né? Então, e essa conexão de conhecimento e poder vai exigir uma estratégia de enfrentamento aos sistemas de opressão, justamente a partir da produção de teoria crítica fundamentada no conhecimento organizado por grupos subordinados, né? E aí, nessa perspectiva de produzir conhecimento desde si, né, de produzir conhecimento a partir da própria experiência, a gente vai pensar, né, o conceito de imagens de controle aqui, que é um conceito que eu acho fundamental para a psicanálise também, acho que é um conceito que pode ajudar a pensar desde esse campo, justamente porque a partir do conceito de imagens de controle a gente consegue observar como se dão os processos de supressão da subjetividade de pessoas negras em geral e de mulheres negras em específico. Então, o conceito de imagens de controle, ele é organizado pela Patricia Hill Collins para demonstrar a forma com que os grupos hegemonicamente dominantes vão construir definições sobre mulheres negras que vão precisar ser substituídas por definições próprias, que vão ser constituídas justamente a partir de lutas que partem da possibilidade dessas mulheres serem sujeitas das suas próprias narrativas. Então, a resistência às imagens de controle, ela vai ser central ao pensamento feminista negro e ela se constitui enquanto uma forma de articulação da autodefinição dessas mulheres, né? Então, esse conceito, ele vai ter uma relação com um outro conceito, que é um conceito que muitas vezes fica secundarizado nas teorias feministas negras, que é o conceito de matriz de dominação. O conceito de matriz de dominação é importante para a gente entender como que as opressões se desenvolvem e também a maneira com que essas opressões elas se articulam mutuamente a partir de uma organização social que fortalece os sistemas de dominação e que estruturam o poder. Então, as instituições, elas também têm um papel importante, porque vão ser as instituições que vão regular a forma com que as opressões vão ser organizadas, né? Especialmente em um determinado contexto social, em um determinado contexto cultural, em um determinado contexto histórico. O conceito de matriz de dominação nos ajuda a entender como que o racismo toma forma e como que ele vai funcionando de maneira e dando sentidos, né, tão facilmente apreensíveis em contextos completamente diferentes, né? Se a gente vai olhar o contexto brasileiro e vai olhar, por exemplo, o contexto estadunidense, a gente tem contextos distintos, histórias distintas, trajetórias distintas, mas uma operação de um sistema de poder que cria sentidos, né, para grupos vivendo em contextos completamente diferentes, e os sentidos, as dinâmicas vão sendo as mesmas. A matriz de dominação nos ajuda a entender como isso vai se dando, né?
E é a partir desse conceito, da relação do conceito de matriz de dominação com o conceito de imagens de controle, que a gente também consegue observar as razões, como, por exemplo, o sistema escravocrata, apesar de encerrado, o seu encerramento não significou a autonomia e a emancipação plena da população negra, né? Então, a abolição, ela não significou o fim da dominação racial. Significou apenas que um sistema de dominação foi substituído por outro, exigindo, portanto, uma mudança nos padrões de opressão para que a subordinação dos negros permanecesse, mas agora sobre outra forma, né? Então, esses efeitos, e aí aqui estou dando esse exemplo, né, mais de forma didática, mas esses efeitos, eles são importantes também, os efeitos dessas mudanças são importantes para a gente entender a perspectiva de resistência, que me interessa mais aqui nesse momento do que a gente pensar a opressão em si, né? Por que me interessa mais? Porque muitas vezes a gente se debruça, a gente pensa a experiência de pessoas negras a partir dessa chave, né? Da chave da subordinação, da chave da exploração, da chave de como esses sistemas eles prejudicam, né, o pleno desenvolvimento dessas pessoas. E muito pouco, ou quase nada, a gente pensa o outro processo, que é o processo de resistência, né? É o processo de como, a partir, por exemplo, de estratégias como a estratégia de constituição de família estendida, como que essas pessoas elas vão resistindo de forma, inclusive, bastante criativa aos desdobramentos dos sistemas de dominação em geral e do racismo em específico, né? Então, se por um lado, e aí aqui é importante a gente trazer, né, a ideia de dialética, ativismo, opressão, se por um lado a gente tem essas imagens de controle que vão, né, criando mitos sobre o comportamento e a vida de pessoas negras em geral e de mulheres negras em específico, de outro lado, a gente tem um processo de autodefinição que vai justamente se articular enquanto uma ferramenta de resistência a essas imagens de controle. E é especialmente o processo de resistência que vai fazer com que essas imagens de controle elas mudem o tempo todo, né? Então, elas vão sendo modificadas exatamente pela disposição e pela forma com que as mulheres negras vão resistir a essas imagens de controle. Porque como elas são manipuladas para frustrar o processo de subjetivação de pessoas negras em geral e de mulheres negras em específico, né, as estratégias de superação dos mecanismos ideológicos manipulados pelas elites dominantes para privar as mulheres negras do exercício das suas capacidades, do acesso à cidadania, vai provocar, então, né, as mais diferentes áreas a pensar e repensar como as suas estruturas são manipuladas para manter coletividades inteiras à margem da justiça social, né? E aí aqui trago muito a questão da justiça social, especialmente pela área de onde eu parto, né, enquanto pesquisadoras. Então, o longo processo de resistência a essas imagens externamente definidas sobre os corpos e sobre os comportamentos de mulheres negras é também uma ferramenta teórica aqui, né? Uma ferramenta que vai produzir teoria crítica e que vai nos ajudar a entender esses processos de dominação e também os processos de resistência, né? Então, o conceito de imagens de controle no pensamento da Patricia Hill Collins, ele é explicado a partir das experiências de mulheres negras e a partir de 4 imagens de controle que são centrais para a obra, mas ela não se resume a essas 4 imagens de controle, né? Ela, em um segundo momento, vai aprofundar esse estudo e ampliar essas imagens, inclusive discorrendo sobre imagens de controle que estão relacionadas à masculinidade, né? Especialmente pensando as experiências de homens negros da classe trabalhadora, mas num primeiro momento ela vai articular esse conceito a partir da experiência de mulheres negras, né? Então, essas 4 imagens de controle, que é a imagem de controle da mame, da matriarca
da welfare queen, que a gente traduzindo seria um pouco como rainha da assistência social, e da Jezebel, elas vão ser constituídas a partir de vários estereótipos, né? E de vários estereótipos que estão relacionados com, especialmente, maternidade, feminilidade e sexualidade, né? Esses três marcadores, eles são importantes para a gente porque eles também têm uma relação com as experiências de mulheres brancas, né? Como o culto à verdadeira feminilidade, ele historicamente está associado a experiências e expectativas que o patriarcado coloca sobre mulheres brancas, para que essas mulheres sejam consideradas enquanto mulheres, é necessário, e aí tem uma lógica aqui importante da articulação do que a gente chama de pensamento binário, é necessário que você tenha uma contraparte, que vai controlar, e aí vai controlar esse comportamento de duas formas, né? Se por um lado controla o comportamento de mulheres negras, por outro lado também controla o comportamento de mulheres brancas, porque uma vez que mulheres negras são o outro do outro da sociedade, e por serem o outro do outro da sociedade, são desconsideradas, né, enquanto sujeitos, as mulheres brancas, elas também não querem ser lidas na chave em que as mulheres negras são lidas. Então, você cria um mecanismo de controle que controla dois grupos ao mesmo tempo, né? Então, quando a gente pensa a maternidade, pensa os ideais de maternidade articulados pelo patriarcado, como, por exemplo, a ideia de pureza, né? A ideia de candura, todos esses ideários que estão mobilizados, né, numa ideia mítica de maternidade, a gente compreende também que isso não está disponibilizado para mulheres negras, historicamente nunca esteve, né? Quando a gente olha a trajetória de mulheres, como a Sojourner Truth ou a Esperança Garcia no contexto brasileiro, que eram mulheres, que eram mães e que tiveram a sua maternidade suprimida pelas dinâmicas de violência do processo de escravidão, a gente também consegue perceber como que essa supressão do direito à maternidade, ela segue na sociedade contemporânea. A gente vive em um país onde crianças negras são assassinadas dentro da barriga das suas mães. É nesse país que a gente vive. Onde mães negras são violentadas pela polícia durante o período de gestação, a ponto de perderem os seus filhos. Onde mães negras, onde as balas da polícia, do braço armado do Estado, atingem diretamente a barriga dessas mulheres. Então, a gente tem, ao mesmo tempo, um discurso de proteção à maternidade e uma prática de destituição da maternidade de determinadas mulheres, e essas mulheres são negras, né? Se a gente olha no que diz respeito, por exemplo, à questão do cuidado do lar, né? O ideário de esposa, a proteção da família, essa família, esse lar, essa esposa, tem uma Constituição que é uma Constituição racializada e uma Constituição que, ao mesmo tempo que coloca, né, essas expectativas e que sobrecarrega mulheres, por outro lado, impossibilita ou desconsidera todas as articulações de família, de mulheridade, de feminilidade, que são mobilizadas, né, pela população negra. E é nesse lugar que as imagens de controle vão nos ser importantes para entender o processo de resistência. Porque no que pese, né, a gente estar ainda, né, sobre a dominação e sobre a égide de uma sociedade onde a todo momento se mobilizam formas, né, de perversão, não só de perversão da cidadania, não só formas de perversão e de destituição da humanidade, mas também formas de evidenciar, né, o quanto que há uma certa desconsideração, né, no que diz respeito ao ser negro, né? O negro é o não ser, e esse não ser,
ele fica muito evidenciado quando a gente observa a forma com que são tratadas as crianças negras, a forma com que são tratadas as mulheres negras, a forma com que são tratados os jovens negros, a forma com que a todo momento inclusive uma série de instrumentos legais e normativos, eles dão a impressão para a gente que para a população negra eles não funcionam. Né? Eles não estão disponibilizados para essa população. E eles não estão disponibilizados para essa população justamente porque esta população é uma não população. Né? É uma população que é considerada enquanto não sujeito. Considerá-los enquanto não sujeito é a forma mais eficaz de lhes restringir direito num país como o nosso, que embora não tenha... no último período, né? Porque no período da escravização a gente teve legislações que foram eficazes e diretamente, a gente tem esse mito que a gente não teve lei de segregação racial direta, mas a gente teve lei de segregação racial direta. Mas no último período, né, pensando o exercício democrático, vamos dizer assim, a gente não teve leis de segregação direta, mas a gente sequer precisa de leis de segregação direta, porque os mecanismos sociais, eles segregam sem a necessidade de uma lei nua e crua que segregue pessoas negras. Eles funcionam sem a necessidade de mecanismos puros, né, e crus que segreguem essas pessoas, porque as próprias instituições vão dando conta disso. E aí, para finalizar, nesses últimos 3 minutos, eu queria trazer, enfim, algumas experiências, né, experiências coletivas de resistência, que muitas vezes William, você tem mais 5 minutos estendidos, pode? Ah, tá bom. Obrigada. Que muitas vezes escapam da nossa compreensão cotidiana, inclusive porque não é interessante que elas sejam visibilizadas. Né? Então, essas 3 experiências são experiências que eu acompanhei no período em que eu estava mais dedicada ao Initeca, que é um projeto que eu desenvolvi justamente para democratizar o acesso ao conhecimento, por entender que o acesso à leitura e à literatura ele é muito importante para curar, né, esses traumas, né, uma vez que a gente vive também com a dificuldade de acesso a outros mecanismos de saúde pública que, de fato, auxiliem, né, na promoção de saúde mental, da saúde mental para a população negra, e pensando na minha própria experiência, que apesar de, a minha mãe inclusive fala muito sobre isso, né, que a casa de ferreiro é espeto de pau, apesar de ser filha de psicóloga, eu fui ter acesso, né, a terapia, foi ter acesso ao tratamento psicológico já na fase adulta, e aí por várias questões, e durante muito tempo o espaço de cura que eu tinha eram os livros. Né? Mas eu tinha esse espaço também por ser uma pessoa de classe média, cujo, enfim, a avó e a mãe sempre tiveram esse compromisso de, às vezes, fazer, né, trocas. A minha mãe trocava muito, assim, bom, hoje tu não vai ganhar um tênis, mas tu ganha um livro, e eu sempre trocava o tênis pelo livro. Então, tive muito fácil para mim o acesso aos livros. E essa não é a realidade da maioria das pessoas negras, e essa não é a realidade da maioria de mulheres negras, né? E ao observar isso, e pensando muito na minha própria experiência, como poder ler autoras como Conceição Evaristo, Alice Walker, a própria Ana Maria Gonçalves e várias outras, me ajudou a me reconhecer enquanto sujeito, ou seja, a escrita de mulheres negras, ela também se constitui enquanto um espaço de resistência e um espaço de autodefinição que possibilita a construção e a reversão, né, dessa lógica de supressão da subjetividade. Eu também achei que poderia utilizar a minha relativa visibilidade para facilitar o acesso aos livros e à literatura, especialmente ao acesso aos livros e à literatura produzida por mulheres negras, e aí a gente criou a Initeca, que agora está num processo de stand-by, porque eu estou terminando a tese, então eu dei uma segurada nessa atividade para conseguir, né, encerrar a minha tese,
mas nesse período a gente conseguiu estar em contato com iniciativas, com 3 iniciativas que me parecem importantes para a gente entender esses processos de resistência. Essas 3 iniciativas são bibliotecas que funcionam em bairros periféricos e bibliotecas que são gestadas, geridas por mulheres negras. A biblioteca, nossa biblioteca, que fica no Guamá, no Pará, né, que é uma biblioteca que é toda gestada pela comunidade do Guamá. A comunidade do Guamá é uma comunidade periférica que fica próxima à universidade, ao UFPA, mas que existe uma espécie de impossibilidade de acesso devido às imagens de controle. Então, o que essas mulheres fizeram? Elas produziram uma biblioteca, né, que tem uma série de livros, que tem toda uma articulação com a própria comunidade, e nessa biblioteca se produzem espaços de leitura, espaços de diálogo, espaços de conversa, espaços de produção artística, que são formas de acolhimento e formas de cuidado para toda aquela comunidade. Então, você coloca numa comunidade que é lida, né, como um espaço marginal, como um espaço violento, como um território de conflito, você floresce uma biblioteca e desde essa biblioteca você possibilita para aquelas pessoas uma outra compreensão sobre o território que elas vivem e sobre si mesmas. A segunda experiência é a Biblioteca Agatha Félix. A Biblioteca Agatha Félix funciona aqui em Porto Alegre, também dentro de um território periférico, que é o condomínio Princesa Isabel. Ela é conduzida por uma pedagoga negra, que é também fruto das políticas públicas de ações afirmativas, que é a Vitória Santana, e a Vitória produziu essa biblioteca num território que é um território de disputa do próprio tráfico, mas é uma biblioteca que possibilita para as crianças daquela comunidade se enxergarem a partir de um outro olhar, né? Então, ali existem uma série de atividades pedagógicas, inclusive, e que também com parcerias, né, produzida em parcerias com a própria Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com outras instituições também, que vão fazendo com que essas crianças se percebam também enquanto sujeitos desde muito jovens. Uma das recentes experiências que a Vitória promoveu foi conseguir levar todas as crianças da comunidade que também participam da biblioteca para assistir, lá em 2018, o filme Pantera Negra, né? A maioria dessas crianças nunca tinham ido ao cinema, né? A maioria dessas crianças, muitas vezes, sequer tinham saído do próprio espaço do condomínio, né? Então, essas crianças poderem ter essa experiência de saírem juntas, seguras, estarem numa sala de cinema, e mais do que estarem numa sala de cinema, vendo uma narrativa, que é uma narrativa que possibilita que elas se enxerguem desde um outro lugar, também constitui uma possibilidade de construção de uma outra subjetivação. E, por fim, a Biblioteca Sata Shakur, que é uma biblioteca que funciona também numa região periférica em São Paulo, conduzida pela Tati Nefertari, que é uma jovem negra, também ativista do movimento social negro, e essa biblioteca é voltada especialmente, né, para a condução de atividades com mulheres jovens negras, né, com mulheres jovens negras que têm processos, e aí se produz espaços de trocas, espaços de diálogos, espaços de conversa, onde essas mulheres conseguem compartilhar entre elas mesmas situações de trauma, mas que, ao mesmo tempo, entre elas vão conseguindo, né, mobilizar outras formas de cura que não são atravessadas, inclusive, por esses vieses do racismo que se conduzem a partir das imagens de controle. Então, para além da possibilidade da gente pensar aqui, desde a psicanálise, como a gente pode mobilizar outras formas de acolhimento, me parece interessante a gente entender que esse não é o único espaço, e que essas mulheres, elas também vêm produzindo, mulheres e homens negros também vêm produzindo formas próprias, né, de dar conta daquilo que a sociedade não dá conta, nunca deu conta, e que, ao que parece, mais da metade desse país continua não se interessando em dar conta, que é reverter o processo que talvez tenha sido um dos mais
graves crimes contra a humanidade que já aconteceu, que é o processo de escravização. A gente continua vivendo num país cujo as lógicas escravocratas, elas estão muito presentes e continuam constituindo traumas. A questão é que nós, enquanto população negra, nós chegamos a um ponto de avanço das nossas resistências em que efetivamente a gente consegue mobilizar formas de resistência a essas violências que muitas vezes não aparecem, mas que existem e existem o suficiente para que a gente continue vivo. Então, de minha parte, é isso. Winnie, muito obrigada. Agora, passo a palavra para Gilberto Souza. Olá, primeiramente, quero agradecer, né, o convite da Sociedade Psicanalítica da cidade do Rio de Janeiro por esse convite, me sinto muito lisonjeado, né, para estar trabalhando um tema que eu tenho muito interesse, muito caro para o campo da psicanálise, né? E não é caro de hoje, embora estejamos reunidos hoje para discutir esse tema, mas eu diria que a gente tem discutido isso de forma muito atrasada, né? Em termos do que ao custo do sofrimento e de muitos desmentidos vividos com nossos pacientes dentro dos nossos consultórios. O que não significa dizer que não existam psicanalistas implicados e tentando construir uma psicanálise brasileira que atenda às necessidades e às experiências do sofrimento psíquico dos nossos pacientes. Eu queria dizer que o que eu pensei hoje são uma espécie de fragmentos, espécie de farrapos, né, pedaços de reflexões, experiências, e que eu trago esse conteúdo aqui como quem está fazendo um exercício de pensar, né? Bourdieu vai propõe pensar a sociologia como um esporte de combate, né? O Luiz Antônio Simas, né? O Luiz Rufino também vão tentar pensar uma filosofia popular brasileira. E eu coloco aqui o que é que a gente quer pensar, como é que a gente quer pensar a nossa psicanálise, né? E como a experiência do racismo, em sua singularidade, a brasileira, nos impõe pensar uma especificidade da psicanálise brasileira. Será que temos, né, uma psicanálise brasileira? Será que seria possível falar, como Bourdieu, que a psicanálise poderia ser usada hoje, assim como ela é desenvolvida, executada, teorizada no Brasil? Será que a gente poderia pensar uma psicanálise como um esporte de combate? Ou mais ainda, em termos mais, talvez, afoitos, eu diria, será que a gente poderia pensar com o Simas ou com o Rufino uma psicanálise popular brasileira? Eu acho que isso nos impõe já de cara algumas questões, e eu digo que eu vou trazer hoje muito mais questões e inquietações próprias do que proposições e respostas. Eu acho que isso é um campo aberto para a psicanálise, e nisto eu proponho que a gente não pense as questões raciais, né, brasileiras como questões simples, porque parece que com alguns conceitos freudianos, ferencianos, lacanianos, particularmente eu vejo alguns analistas um pouco apressados e fazem correlações como se a experiência racial brasileira coubesse nesse repertório de conceituação. Não que esse repertório de conceituação da nossa metapsicologia, da história conceitual da psicanálise, ela não tem o seu valor, muito pelo contrário. Ela nos serviu e ainda nos serve para muita coisa, para pensar o edifício das neuroses, da subjetividade das neuroses, né? Temos hoje visto, né, uma ampla produção sobre os casos limítrofes, mas e do ponto de vista racial, como é que se atravessa isso na clínica, propriamente dito, brasileira? Como é o nosso divã brasileiro? Como são nossas poltronas? Será que a gente parece que ainda estamos muito acomodados? Qual é a qualidade da resistência? Como pensamos contra transferências em tonalidade de brasilidade? Eu ando bastante inquieto, diria, e muitas vezes incomodado. E hoje eu quero falar não sobre a mente do analista, como alguns autores na psicanálise brasileira têm proposto,
por determinado viés, mas eu quero pensar o corpo do analista. E esse lugar do corpo, eu quero deixar muito claro que é o corpo mesmo, a lógica do corpo, o pensar e o saber do corpo, né? Não estou querendo falar sobre a mente do analista. E, ao longo da minha fala, pretendo desenvolver o porquê disso. Mas, antes, eu queria trazer um pouco do meu trajeto pessoal e dizer por que eu quero falar do corpo hoje, nesse espaço especificamente. Como vocês estão vendo, né, o meu sotaque é recifense, né, não é carioca, onde reside a sociedade aqui. Sou um jovem recifense, analista, e antes de vir para o Rio de Janeiro fazer o mestrado, eu fui supervisor e coordenador de um serviço na alta complexidade da assistência para o governo do estado. Eu trabalhava com usuários de crack, então acompanhava uma equipe, né, dentro de uma casa de passagem na alta complexidade da assistência, né, de curta permanência, e acompanhava equipes de rua, onde também acompanhávamos usuários de crack, com a especificidade de estarem em condições de vulnerabilidade, né, social, e muitas vezes se verem na condição de estarem ameaçados por conta do dívida com o crack, né? E o crack é uma questão brasileira. E por que eu também estou falando sobre isso aqui? Porque, tanto na minha vida pessoal como na minha vida profissional, eu pude entender a importância do corpo daquele de quem escuta, né? Eu percebia na minha equipe, muitas vezes, elencarem uma série de parafernálias teóricas para darem conta daquilo que era o sofrimento daquelas pessoas e a demanda daquelas pessoas. Eu percebia que, muitas vezes, aquela parafernália toda teórica, ela não dava conta da especificidade daquele tipo de sofrimento. Ora, estar dentro de uma instituição exige um enquadramento clínico institucional. E eu não estou falando aqui nem necessariamente de enquadramento psicanalítico. Ora, mas enquanto analista, eu pensava a partir de um enquadramento clínico institucional balizado por uma ética psicanalítica, ou seja, considerando o inconsciente, né, daquele sujeito. E é muito interessante porque pensar em enquadramento na clínica psicanalítica, né, me remete muito a tentar escutar as histórias daquelas pessoas, mas, ao mesmo tempo, qual era a necessidade daquele serviço. Aquele serviço que se constituía como uma política, ele tinha uma necessidade, ele tinha uma exigência, tinha uma proposta, que era fazer com que aquelas pessoas não morressem por conta de dívida decorrente da dívida, né, por conta do uso abusivo daquelas pessoas. E aí eu comecei a escutar aquelas pessoas e eu percebia como, inclusive dentro de todas a documentação não se considerava o quesito raça daquelas pessoas, não se considerava a sexualidade daquelas pessoas, como aquelas pessoas se identificavam do ponto de vista do gênero, da sua orientação de desejo, e como a racialidade se atravessava ali. Aquele era um dispositivo, em sua origem, um dispositivo contracolonial, mas poderia também ser usado a depender de como se escutava aquelas pessoas, como um dispositivo de encarceramento. Aquelas pessoas ficavam ali, eram docilizadas pelaquela escuta, eram soterradas suas demandas, não eram ouvidas. Eu, para usar uma expressão do Ferenczi, né, os técnicos tinham uma espécie de escuta obtusa, né, em relação à demanda daquelas pessoas. Eu comecei a perceber como, já de entrada, o corpo dos técnicos, assim como o meu, era importante, por exemplo, naquele lugar, no processo de acolhimento. Né? E eles diziam muito assim, não é o que vocês estão dizendo, é como vocês colocam, olha como vocês se vestem, olha como o cabelo de vocês, olha a cor de vocês não passam por isso. Isso começou a me gerar uma série de reflexões, assim como as expressões de dor e de sofrimento daqueles usuários.
muitas vezes era muito difícil falar, narrar a sua dor, né? E aí comecei a perguntar por que essa dificuldade de narrar essa dor? Será que é do âmbito da resistência? Que tipo de resistência é essa, né? E comecei a perceber que existe uma espécie de comunicação ali também, que a comunicação do sofrimento deles se davam também com uma encenação no seu corpo, que era o palco, né, privilegiado, onde eles comunicavam e expressavam o seu sofrimento. Então, como, enquanto analistas, sabemos muito bem que às vezes é possível a gente narrar o nosso sofrimento e se dar conta do nosso sofrimento pela via do sonho, muitas vezes pela via da palavra, pela via da associação livre, mas também é possível comunicar sofrimento pela via do corpo. E que qualidade é essa? Porque o corpo também se torna, né, um palco, uma via condutora, né, ou tradutora de determinados tipos de sofrimento que não são possíveis de serem narrados, né? Então, a partir desse cenário, eu queria começar a falar sobre essa questão que eu estou nomeando como o corpo do analista. Essa minha fala também foi inspirada por um conselho, né, que o Frei Beto ele nos oferece, e ele diz o seguinte: a cabeça pensa onde os pés pisam, não é? E fico me perguntando, né, até onde os nossos pés, enquanto analistas, ou os pés de vocês puderam chegar, né? Isso aqui não é um interrogatório, meus amigos. Não se trata de um tribunal de Nuremberg. Nesse momento, estou mais para Hannah Arendt do que para um juiz judeu. O que quero dizer com isso? Faço outra pergunta. Qual o regulador dos caminhos e descaminhos dos analistas brasileiros? Quais são as impressões digitais das escutas que regulam a experiência e a performatividade dos vossos corpos? Por ora, deixemos essas perguntas de lado para depois retomá-las. Muitos podem estar se perguntando por que estou interessado em comunicar algo sobre o corpo do analista e não a mente do analista, como muitos outros autores têm pensado. O corpo me interessa especialmente porque ele chega primeiro, como a nossa colega aqui, o N. Bueno, acabou de nos dizer, e como Fanon nos ensinou. Ou seja, ele provoca reações e vive afetações. Feres, em seu texto, Thalassa, Ensaio sobre a Teoria da Genitalidade, vai dizer que esse corpo, né, que provoca reações e vive afetações é composto de órgãos que vêm ao mundo de forma anárquica, que é na relação com o ambiente que o hospeda que se cria uma unidade diversa. Neste sentido, usarei Frei Beto, assim como o Winnicott utiliza seus interlocutores, ou seja, usando os autores para tentar criar algo próprio e totalmente próprio. O tornarei o Frei Beto ferenziano. Que em um desses formulando o seguinte: a cabeça pensa onde os pés pisam. Parafraseando o autor, de forma ferenziana, eu diria: o corpo do analista pensa, experimenta onde os pés pisam. Qual a vantagem de parafrasear o Frei Beto? Quero chamar a atenção para a noção de corpo-território. Tenho pensado muito sobre esse corpo-território e sobre algo que o Ferenczi chama de uma escuta obtusa, né, no diário clínico. O Ferenczi, como muitos de nós sabemos, como muitos de nós já lemos, e para quem não conhece, pode conhecer um pouco agora, é um autor muito incomodado com aquilo que ele chamou, e o Alexandre Jordão hoje já mencionou, chamado de hipocrisia profissional.
e eu tenho me dedicado bastante a estar pensando o que seria essa hipocrisia profissional, e o que seria essa hipocrisia profissional, tanto dentro das instituições psicanalíticas, do ponto de vista da nossa formação, e tenho pensado nisso na nossa clínica, né? A Wayne Bueno hoje trouxe, né, como se estabeleceu a sociabilidade, se estabeleceu e vem se estabelecendo a sociabilidade, né, racial e interracial na sociedade brasileira. E a psicanálise, ela não é um lugar asepsiado desses atravessamentos, né? Do ponto de vista institucional, sabemos muito bem, né, como ainda perpetuamos o racismo institucional que se estabelece cotidianamente de forma sistêmica, seja desde os dias de formação, dias e horários, pagamentos, e não só do ponto de vista desse embarreiramento concreto, mas eu quero falar também sobre uma espécie de embarreiramento simbólico que diz desse silenciamento, né? Afinal de contas, quem é psicanalista no Brasil hoje? Estamos falando aqui, em parte, de herdeiros de uma aristocracia açucareira e muitos outros de uma oligarquia cafeeira em termos de Sudeste. Mas eu também tenho clareza que não só. Mas eu acho que devemos chamar atenção para isso também, né? Particularmente, sou um analista que não detive esses privilégios e estou aqui tentando fazer alguma coisa com a psicanálise, né, que possa alcançar em alguma medida, ou, não, ou ao menos não desmentir o sofrimento de nossos pacientes, onde seus sofrimentos têm notas de brasilidade, né? E pensando sobre esse corpo, pensando sobre esse silenciamento, assim também quero chamar assim como a nossa querida Wayne Bueno já trouxe, o racismo no Brasil ele tem uma peculiaridade. E que peculiaridade é essa? Esse silenciamento, essa pretensa lógica, como muitos de nós já sabemos em termos teóricos, né? Democracia racial, né? Tem um livro que eu gosto muito e que eu tenho utilizado bastante em alguns lugares que eu vou falar, e naquilo que eu vou escrever, chamado O Jogo da Dissimulação, né? Da Valmira Albuquerque. Ela fez o doutorado dela na USP, é uma mulher historiadora baiana, e a Valmira ela vai falar sobre essa dissimulação que se estabeleceu desde o período pré-abolição e pós-abolição, e como isso se perpetua do ponto de vista institucional, né? Tanto do ponto de vista das leis, como na sociabilidade brasileira, né? Na micro e na macro. Quais foram as estratégias que renderam a população branca estar em determinados lugares sociais e quais foram as estratégias que relegaram a população negra a estar em outros lugares sociais? Como o silêncio, né, que não é tão silencioso assim, a gente vai falar sobre isso, ele regula os destinos, né, dos corpos na sociedade brasileira. Questões como essas têm me levado à reflexão, porque o corpo do analista, para mim e para uma série de autores, não é pouca coisa. É aqui que a gente metaboliza, a gente trabalha diretamente com o nosso corpo. E a exemplo disso, um exemplo cotidiano, me lembro desde meus primeiros atendimentos, quando eu me formei como psicólogo, eu me lembro que eu ensinava uma certa performatividade e eu não entendia por quê, e eu nem tinha me dado conta de ensinar essa performatividade. Eu colocava, com muitos analistas, uma foto de um quadro qualquer no meu WhatsApp, de forma que quando os pacientes iam falar comigo, evidentemente, eles não me viam, né? E era muito claro o ruído que existia quando eu abria a porta do consultório, eles se defrontavam com um psicólogo negro. Ou quando procuram um analista negro, né? Eu sempre trago esse exemplo porque, para mim, ele é muito visceral. Quando se abre a porta do consultório, não se espera um analista negro, muito menos um analista negro de dread, né?
Até porque vocês conhecem quantos analistas negros? Quantos analistas passaram pelas instituições? Porque a gente não precisa, para ser analista, do meu ponto de vista, não se torna só analista fazendo uma travessia dentro de uma instituição. Embora esse não seja o debate aqui. O que não quer dizer que as instituições não tenham, evidentemente, a sua importância. E eu prezo por elas, inclusive, sou do Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro. Mas o que eu quero dizer aqui é que quantos analistas conseguem terminar a formação dentro de uma instituição psicanalítica hoje? Com a carga horária que tem, com a grana que tem investido. A minha formação mesmo no círculo é quarta-feira de manhã. Quem é da classe trabalhadora que pode estar quarta-feira de manhã disponível no meio da semana para fazer uma formação psicanalítica? Será que isso também não é um regulador? Não que a instituição tenha pensado sobre isso, mas a gente precisa pensar os caminhos e descaminhos que as nossas formações oferecem, né? Então, quando se pensa no analista e abre a porta, se pensa no quê? Pense rapidamente. Um analista branco, uma barba lisa, um cabelo liso, um óculos, uma cara meio intelectual e enigmática, né? Pouco aberto, talvez. Estou trazendo um estereótipo aqui, mas é esse estereótipo que parece que está muito entranhado, né? E quais os impactos já disso? Eu quero dizer que as racialidades, elas, quando se abre a porta do consultório, já estão de cara postas dentro do enquadramento psicanalítico. E se o próprio analista ele não sabe que ele é negro, se ele é branco ou não branco, seja lá que tipo de racialidade for, né? Isso tem implicações diretas na sua escuta, né? E aí, só para comentar, né, noções, por exemplo, como do Ferenczi, como pensar com, ou noções como do Bion, de Reverie, ou continente, identificação projetiva, noções como essas exigem diretamente uma resposta do corpo do analista, de metabolização de uma experiência que estão postas para todos os pacientes ou clientes, como a gente queira chamar, no Brasil. Por que isso, Gilberto? Porque raça no Brasil, eu estou aventando aqui uma possibilidade de pensamento sobre as questões raciais dentro do setting brasileiro, né? Pensar essas questões significa a gente entender a natureza, o caráter, a viscosidade, o estilo, a performance do que é a questão racial brasileira. Se não é possível falar, sabemos muito bem que a gente atua, não é? Quando aquilo, inclusive, não foi passível de representação, porque não tinham instrumentos que pudessem dar sustentação a uma simbolização pela via oral, ou de uma representação narrada, ou de um sonho, aquilo fica no corpo. O racismo no Brasil ele alcança um tipo de profundidade que a gente pode ler da ordem de uma clivagem, inclusive de uma ordem criptada. O Brasil sofre, né, sangra hoje, e as instituições psicanalíticas ainda sangram com uma cripta que se atravessa transgeracional nas formações, que vai desde a nossa escuta com os nossos próprios analistas e assim como a escuta que a gente teve pelos nossos supervisores. Eu fiz um artigo agora há pouco falando sobre a hipocrisia profissional e a formação dos psicanalistas brasileiros. E eu tento estratificar esse debate e a partir de determinados pontos. E eu faço uma proposta lá que aparentemente pode parecer meio limitada, mas eu quero que a problematização, ou como Foucault coloca, né, a partir de estar no espaço como problematizando, né, como Foucault diz, sujeito do conhecimento é sujeito da problematização. Hoje eu estou trazendo muito mais inquietações e problematizações do que saídas, mas também estou apontando o lugar. A gente precisa pensar sobre a natureza e o caráter do racismo para pensar o manejo técnico que a gente estabelece na clínica, né? E aí, se eu não sei que eu sou um homem negro, se eu não sei como se estabelece
o que é o N. Bueno, eu vou pesquisar depois, nessas imagens de controle, né, que regulam, né, essa sociabilidade. Eu não conhecia esse conceito com essa imagem de controle, né, mas penso sobre os reguladores, né, tenho estudado a branquitude, e eu penso a branquitude como um regulador dos limites da analisabilidade, né, que é algo um pouco parecido. Eu venho pensando com o que você disse, mas eu tenho clareza que o que você está falando tem um outro tipo de aprofundamento. Eu vou procurar, Wayne. Mas se você não sabe que você é branco, não é porque você se olhou no espelho e viu que é branco, não. É ter uma experiência profunda com a sua racialidade. E aí eu coloco para você se perguntar assim, seja branco ou seja preto, seja branco ou não branco, inclusive, né? Nas supervisões de vocês, né? Vocês já pensaram como os atravessamentos raciais tocavam o caso? E a gente não está falando aqui só sobre a sociabilidade ou a microsociabilidade do consultório entre analista branco e analisando o preto, ou vice-versa. A racialidade ou a raça, que foi uma categoria inventada para colonizar, subjugar e destinar corpos pretos a lugares periféricos, isso não ficou só para o negro. O Mbembe vai trazer, né, a noção de devir negro. Eu acho que é muito importante a gente pensar como os brancos sofrem com a invenção da raça. O branco também tem raça. E como é que se estabelece, né, o encadeamento, o desfilar, a performance, o cheiro, a porosidade, os limites desse corpo branco? Como é pensar a racialidade numa análise, no espaço, na cena analisante entre analista branco e paciente, ou cliente branco? Eu acho que são questões abertas, assim. Será que a gente consegue fazer o Fordar? Como é o Fordar do ponto de vista racial brasileiro? Como é o uso do objeto, né, em termos nicotianos também, do uso na cena analisante do ponto de vista racial? Será que o corpo dos analistas conseguem, né, alucinar, sonhar a experiência, né, a comunicação que os pacientes colocam no set, né, do ponto de vista racial? Será que a gente pôde ter experiências de reverir ou de sentir com os nossos analistas e com os nossos supervisores? Porque voltar para o divã, um divã embranquecido, não vai adiantar de nada, entendeu? A história, a gente tem que voltar para o divã. Conseguimos desenvolver recursos de forma que a gente pode apreender a nossa racialidade? Em que medida? Eu vejo muito no meu consultório, né, quando os pacientes entram no tema da racialidade, né, entram no tema do ponto de vista de poder narrar isso, né? Eles começam a rever categorias ou experiências da masculinidade, né? Ele vai pensar a masculinidade dele a partir de um processo de racialização, a feminilidade, né? Vai começar a pensar a performance do corpo e o estilo a partir de uma lógica racializada. Vai começar a se dar conta que determinados tipos de sofrimento estavam atrelados à dimensão racial e que ele não se dava conta antes, porque a racialidade está crivada no Brasil. E está crivada em muitos consultórios hoje. Então, quando eu digo que eu não estou aqui no Tribunal de Nuremberg, eu estou falando isso porque a gente... Qual é a experiência da Hannah Arendt? Enquanto filósofa, mas também estava ali naquele evento como uma jornalista. Ela olhou para o Ashman e ela viu que o Ashman era um cidadão comum. E aqui, né, todos nós, embora em posições subjetivas e experiências diferentes, e somos passíveis de reproduzir o racismo brasileiro, né? Agora, como? A partir de que lugar? Quem se beneficia? Por que é tão difícil falar sobre branquitude
no setting e falar sobre branquitude nas relações interraciais dentro da psicanálise. Mas sabemos muito bem que é muito difícil abrir mão das nossas parcelas de amor, não é? E que determinadas experiências sustentam o edifício da nossa subjetividade. Mas voltemos lá no Frei Beto, né? E como eu parafraseei ele, né? O corpo do analista pensa e experimenta onde os pés dele pisam. Eu não acredito, e isso é uma posição, que a gente vai conseguir pensar e experimentar de uma forma eficaz essas questões raciais brasileiras só dentro da instituição psicanalítica e dentro do setting psicanalítico. O nosso corpo é transformado pelo território, né? Então, vai para a escola de samba, pô, entendeu? Vai ler um livro erótico de um autor brasileiro, né? Vai sentar ali no boteco da esquina e vai escutar bolsonarista. Bem, eu sei que todos nós temos uma economia e uma reserva e a gente aqui, cada um lida com o nosso corpo, o seu corpo, do jeito que pode. Mas o que eu quero dizer é que não dá para a gente se eximir, né, da rua. A gente tem esse livro meio recém-lançado das Clínicas Públicas de Freud e ele é continuamente citado, é uma primazia o livro. Mas, para mim, sinceramente, eu acho que se lê esse livro e não vai para a rua, no Brasil, não sei, eu acho que o consultório ele tem que ser uma rua, e nesse sentido eu acho que, dialogando com as teorias decoloniais, que não excluem a espiritualidade como ferramenta também de produção de conhecimento, eu diria que o lugar do analista ele está muito próximo do lugar de Exu e de uma pombagira chamada Maria Mulambo, né, ou Farrabo. Eu diria que a gente está aqui lidando com os fragmentos. Pensar o racismo é pensar a clínica do fragmento e pensar que a gente só vai poder ser coroado como a Maria Mulambo foi coroada porque mereceu e recebeu uma coroa de Atutu, de Obaluaê, ou seja, a gente só vai ser coroado com a experiência de perceber pacientes falarem das suas racialidades quando a gente puder fazer por merecer viver essa experiência no nosso corpo. Enquanto a gente soterrar a nossa racialidade dentro das instituições psicanalíticas e do setting psicanalítico, a gente não vai conseguir extrair, né? E o nosso paciente não vai conseguir comunicar aquilo que é o ouro, né? Do que é esse sofrimento. Quando eu falo ouro, é aquilo que é o paciente poder se aprofundar na sua experiência, mergulhar naquilo que são os porões da sua subjetividade. Afinal de contas, ninguém oferece nada a quem nem merece e quem não confia, né? Eu acho que é nesse sentido que a gente precisa ficar com o conselho do Ferenczi, que é se colocar no lugar de João Bobo, que brinca com o outro, se mistura com o outro, está no lugar de catalisador dos afetos, né? Se misturando, mas sem sair do lugar. O analista ele é uma substância que se mistura, provoca reações... Roberto, mais 5 minutos. Certo. Provoca reações, mas que tem uma função. Agora, será que a gente está conseguindo provocar, como o Ferenczi coloca, em transferência e introjeção, essas reações? Será que a gente suporta aquilo que a gente está se propondo a fazer? A gente chegou num ponto nevrálgico no Brasil, onde a gente precisa colocar no nosso colo e se comprometer com a nossa racialidade, e as instituições psicanalíticas vêm fazendo isso, né, em alguma medida, embora a gente precise avançar muito. Eu estou como consultor na Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, no processo de... Temos discutido vários textos, eu tenho dado um seminário lá, temos discutido questões raciais em psicanálise, e eu acho que o caminho é esse, né? Bem, eu teria muito mais questões ou inquietações, mas eu acho que, por um momento, cabe parar por aqui e abrir para as perguntas, que eu acho que é uma forma de fazer a gira girar, né? Obrigada, a mesa. Eu abro já com algumas questões, né? Eu agradeço muito ao William Bueno, que eu tive o acesso ao pensamento da Patrícia Colles através dessa mesa, que eu tive que me interessar sobre qual eram os pesquisadores. O Ferenczi já é meu conhecido, né?
mas também nunca tinha tido essa avisada que o Gilberto teve do racismo como um desmentido. Certamente, o meu olhar sobre a psicanálise sempre foi um olhar, embora eu não seja branca, mas sempre através de um olhar branco da psicanálise. E gostaria de colocar duas questões na mesa. Certa vez, uma paciente minha, que é negra, me disse o seguinte: a mulher negra jovem é vista como objeto sexual. A mulher negra velha vira uma tia velha, tá? Que no máximo fica no lugar da sabedoria. Tá? A noção de microagressão, eu queria que a Winnie falasse sobre essas 4 figuras do estereótipo da Patrícia Collins, e quais seriam os nossos estereótipos da mulher negra brasileira. E eu tinha lido, Gilberto, além de você falar sobre o desmentido do Férez, eu li em algum lugar você falando, e isso é uma provocação, você dizendo o seguinte, tá? Que ela pergunta: a psicanálise pode fazer mal aos negros? E você se refere a um texto do Birman, na qual o Birman sugere que o Taos se matou por falta de reconhecimento, e também cita a anemia perniciosa de Férez. Então, está na mesa aí, vamos começar a nossa conversa, esperando aqui as perguntas que vêm pelo chat. Winnie, você começa? Posso começar. Queria dizer que eu fiquei muito feliz de ouvir o Gilberto e que várias coisas da fala dele me tocaram muito, assim, sobretudo, e me convencem mais ainda, né, da importância do conceito de imagens de controle nas nossas próprias experiências enquanto pessoas negras, inclusive enquanto profissionais negros, né? Porque isso que ele diz, né? Bom, quando você imagina um psicanalista, você não vai imaginar uma pessoa como eu ou como o Gilberto, né? E isso tem a ver com as imagens de controle, né? Tem uma importância, uma imbricação, inclusive numa reserva de mercado e numa reserva de acessos que está relacionada com essas imagens, né? Mas, e acho que tem várias coisas aqui que a gente pode conversar, num segundo ou num terceiro momento, vou ficar super disponível para isso, porque acho que são importantes. Mas, especificamente sobre a pergunta, a Collins trabalha com essas 4 imagens de controle, com a imagem de controle da Mami, da matriarca, da Welfare Queen e da Jezebel, relacionando elas especificamente. Tem vários estereótipos que vão sendo articulados nessas imagens de controle, mas, sobretudo, os estereótipos de sexualidade e de maternidade, eles estão muito reverberados nessas imagens de controle, né? E na imagem de controle da Mami reside essa figura, que é a figura da mulher negra, que é obediente, que é servil, e na sua sexualidade tem uma sexualidade que é descrita de forma assexuada, né? No contexto brasileiro, a Mami seria a tia Anastácia, né? A tia Anastácia do Lobato, um eugenista racista, que muita gente passa um pano falando em tempo e contexto, né? Mas se esquece que no tempo e contexto que o Lobato escreveu, já haviam outras pessoas negras escrevendo coisas que eram extremamente diferentes das que ele estava escrevendo. Ele escreve de forma racista e eugenista, porque ele era um racista e um eugenista. Então, a tia Anastácia, ela está muito próxima dessa figura, né? Essa mulher negra que ela vive confinada na casa dos brancos, que tem uma relação de obediência, de servidão e de afeto com esses brancos, mas que nas suas relações com pessoas negras, ela não consegue, por exemplo, ter relações de afeto. A outra figura não humana negra, a outra figura humana, né, negra da obra literária do Lobato, vocês devem lembrar, é o tio Barnabé. A interação da tia Anastácia com o tio Barnabé é uma interação que tem de tudo menos afeto, né? E isso cria no imaginário da própria população negra brasileira a ideia de impossibilidade de afeto entre nós, né? Essa ideia, entretanto, ela é subvertida pela nossa própria sociabilidade. A gente vai criando relações
de afeto que estão para além dessas narrativas que estão colocadas na mídia e na literatura hegemônica, né? Então, e é uma mulher que é sempre retratada, a Mami, ela é sempre retratada como uma mulher gorda, no geral, né? E aí, de novo, o corpo aqui fala muito alto, né? A impossibilidade do exercício da sexualidade por mulheres gordas e por mulheres gordas negras, e isso vai se criando, inclusive, um imaginário cômico, né? Isso está sempre associado no cômico, no grotesco, no desviante, e de uma mulher negra que é uma mulher negra escura, né? Uma mulher negra retinta. Esse é esse imaginário, né? E mais velha, de meia idade. Porque tudo isso significaria para o branco, a imagem da Mami é a imagem da mulher negra na casa do branco que não representa uma ameaça, que é o oposto da Jezebel, né? Que é essa mulher, que é uma mulher que tem a sua sexualidade exacerbada, uma sexualidade doentia, uma sexualidade que precisa ser controlada para que os ideais e valores da família branca, né, dessa família patriarcal, hegemônica, europeia, não sejam, portanto, ameaçados pela selvageria, pela barbarização da sexualidade dessa mulher, né, da mulher negra insaciável, que precisa, portanto, ser corrigida. Essa sexualidade é uma sexualidade que precisa ser corrigida, e que é corrigida de que forma? Ela é corrigida através da punição do estupro, né? Então, a partir essas duas imagens, elas naturalizam dois tratamentos. Um tratamento que é o tratamento da hiperexploração do trabalho de mulheres negras, e outro tratamento que é o tratamento da violência que recai sobre mulheres negras, da naturalização da violência sexual dessas mulheres. No contexto brasileiro, antes mesmo da Collins desenvolver o conceito de imagens de controle, e esse é um conceito que está lá no pensamento feminista negro, mas também está nesse livro aqui, que é um livro que eu gosto muito, que foi recentemente traduzido pela Via Veritas, que é A Política Sexual Negra. Eu acho que esse é um dos livros mais interessantes de ser lido da Collins, mas não sem antes ler o pensamento feminista negro, porque sem entender o conceito de imagens de controle é um pouco difícil de aprender o que está colocado na política sexual negra. Mas antes dela, a Lélia Gonzalez já trazia esses estereótipos, né? Especialmente, e vai fazer um diálogo interessante também ali com a psicanálise. Eu acho o texto, O Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, um dos textos mais difíceis da Lélia. Mas nesse texto ela trata desses estereótipos, né? Trata, sobretudo, do estereótipo da mulata exportação, né? Que é justamente, mais uma vez, que recai sobre esse mito de uma sexualidade desenfreada da mulher negra que pode ser acessada, né, de maneira livre pelo branco, inclusive enquanto entretenimento, e também vai tratar, né, desse estereótipo da mãe preta. Mas nos escritos da Lélia, ela também vai retratar como que esses estereótipos, eles ao mesmo tempo que tentam fixar mulheres negras em determinados lugares sociais, eles também acabam desdobrando em problemas para a própria cultura brasileira e para a própria sociedade brasileira no que diz respeito à manutenção do racismo, porque a agência dessas mulheres também toma esses estereótipos para si, e toma esses estereótipos para si como forma de resistência como arma contra esses sistemas de dominação, né? Se por um lado essa mãe preta, ela tem o seu trabalho explorado, ela tem toda a sua possibilidade de exercício da sua própria maternidade na sua própria casa, porque ela está exercendo a maternidade na casa do branco para a mulher branca poder ingressar no mercado de trabalho. Por outro lado, também é essa mulher que educa, né? É essa mulher que transmite valores, né? Então, ela vai também podendo observar de dentro da casa do branco, e aí isso também está relacionado com o pensamento da Collins, né? Aqui eu trago relacionado ao pensamento da Collins, ela consegue observar de dentro da casa do branco quais são os esquemas que mantêm as lógicas de supremacia branca,
né? E vai observando como não é natural, como não é normal, como não é porque Deus quis, né, que a população negra está numa situação de subordinação, está numa situação, né, de superexploração. E vai também desenvolvendo ferramentas de resistências que vão sendo passadas, né, vão sendo passadas de geração para geração, justamente a partir desse lugar que a Collins vai chamar da posição de outsider weaving, né, que é esse lugar de estar dentro sem estar dentro. É um lugar que, ao mesmo tempo que isso, a posição de outsider weaving, que a gente aqui está tratando desde a experiência, né, do trabalho mal remunerado, e aí a Collins vai trabalhar isso especialmente a partir do trabalho doméstico, mas a gente pode pensar essa posição, a posição de outsider weaving, por exemplo, dentro da academia, né? A academia é um lugar que, em tese, ele é pensado e projetado, sobretudo no contexto brasileiro, para as pessoas brancas, né? E ouvindo o Gilberto falar, a gente pode pensar o mesmo da psicanálise. Ele é pensado para as pessoas brancas, né? Mas as pessoas não brancas, e sobretudo as pessoas negras, ingressam nesse espaço, né? Tomam esse espaço, estando nesse espaço, sem estar nesse espaço, né? E aí, dialogando também com a fala do Gilberto, a gente sabe que a gente não está, né? A gente sabe que a gente está não estando. Esse lugar de estar não estando possibilita a constituição de uma série de ferramentas de resistência, de uma série de formas, né? De subversão, inclusive, desse espaço, e de subversão desse espaço que são mobilizadas em prol da nossa própria sobrevivência, né, em prol da articulação de linguagens e de ferramentas que sejam possíveis para nós, né, para a nossa população. E eu não estou dizendo com isso aqui de forma romântica que todas as pessoas negras vão agir dessa forma, ou que todas as pessoas brancas agem, né, dentro de uma perspectiva absolutamente desumanizadora e que absolutamente nega todas as possibilidades e que vê as pessoas negras desde esse lugar em absoluto. Mas estou falando aqui numa perspectiva mais ampla no que diz respeito à organização social, né, no que diz respeito à organização dos espaços, das instituições, tanto no que diz respeito ao trabalho, mas como também no que diz respeito às relações, né. Esse imaginário social, ele é um imaginário social do qual, às vezes, nem mesmo a gente, né, enquanto pessoas negras, consegue fugir. Tem um trabalho constante de rever, né, e de reorganizar essa experiência, e de reorganizar essa experiência numa perspectiva, numa perspectiva de reorganizar a nossa própria definição enquanto sujeito, né. Então, a perspectiva de mulheres negras também está muito mobilizada desde aí, né, de você não só não ser lido a partir desses estereótipos, mas de também organizar para si uma definição que lhe permita resistir aos estereótipos, mas também a organizar uma constituição de si, né, que pode ser tanto numa perspectiva individual quanto numa perspectiva coletiva, né. Então, quando o Gilberto fala também, né, da experiência mítica dos orixás, das pombagiras, dos exus, eu quero concordar e reverberar no sentido que ali você tem também a produção, né, de um corpo, e de um corpo que ele é disruptivo no que diz respeito a essas imagens de controle, né, porque você produz algo, se produz, inclusive, na experiência da manifestação dessa entidade, você produz algo que está em completa dissonância do que essas articulações de dominação estão colocando, né? E essa é também uma experiência, especialmente no que diz respeito à população negra, ela é uma experiência de construção de uma outra ordem, né? De uma outra possibilidade de estar no mundo, né? E de uma outra possibilidade de estar no mundo que rompe com essas imagens de controle, especialmente no que diz respeito à experiência de mulheres negras, né? Então, o conceito de imagens de controle, e aí eu trabalhei esse conceito especialmente porque quando me deparei com ele na obra da Collins, eu entendi que ele servia não só para pensar o direito, né, e aí na dissertação
eu aplico ele pensando o direito, mas para pensar em outras áreas, para pensar outras experiências, para pensar outros processos de formulação de conhecimento que nos ajudassem a descrever não só o racismo enquanto sistema de dominação, como eu disse na minha primeira fala, mas também e, sobretudo, as experiências de resistência, né? E aí, no meu trabalho mais recente, que é o trabalho que eu estou desenvolvendo agora na tese, eu estou mais interessada na experiência de resistência, né? Que é justamente, e aí estou tratando desde os processos de formulação de conhecimento e dos processos de formulação de conhecimento desenvolvido por mulheres negras brasileiras. Então, eu tenho observado o pensamento da Cida Bento, que acho que é mais conhecida de vocês, né? Da Cida Bento, da Sueli Carneiro, da Vilma Piedade, da Jurema Werneck e da Conceição Evaristo, que são 5 mulheres negras que fazem parte do movimento social negro brasileiro e que fazem parte do que a gente chama ali de uma primeira geração do feminismo negro brasileiro, né? E como que essas mulheres constituíram o que a gente tem chamado, o que eu tenho chamado na tese de selos intelectuais, né? Ou seja, tem como que essas mulheres mobilizaram desde o ativismo e da formulação teórica selos intelectuais que enunciam a experiência de mulheres negras e que mobilizam, né, que descrevem os processos de resistência que essas mulheres vão articulando no contexto brasileiro. Então, eu saí, né, de pensar as imagens de controle para pensar justamente a autodefinição, né, e como que essa autodefinição ela tem uma perspectiva coletiva. O que eu tenho observado é que essa perspectiva coletiva ela não se dá só no espaço de ativismo e no espaço de produção de conhecimento, né? Essa experiência coletiva ela se dá em outras formas de trocas, né? Em outras possibilidades de escuta, inclusive, né? Quando o Gilberto fala do corpo que escuta, me traz muito isso, assim, né? De que essa experiência de escuta, muitas vezes, ela é facilitada por você poder, né, estar sendo ouvido por alguém que você reconhece enquanto seu, reconhece enquanto parte da sua própria experiência. E isso é muito, se reflete muito, tem se refletido muito no campo, né? Eu tenho percebido isso muito no campo, né? O quanto, inclusive, o pensamento dessas mulheres e a repercussão do pensamento dessas mulheres nos últimos 10 anos, ele vai se dando, e aí numa experiência muito semelhante à experiência estadunidense, a partir deste reconhecimento de, bom, ok, eu estou na universidade, já que eu estou na universidade, eu enquanto mulher negra, eu enquanto pessoa negra, eu vou repercutir, eu vou mobilizar o meu escrito, eu vou mobilizar a minha fala a partir de escritores, de pensadores, de intelectuais negras, né? Vou centralizar a minha pesquisa a partir das formulações de mulheres negras. Então, tem todo um campo de resistência aí a essas imagens de controle, que se dá em várias dimensões, em várias esferas. Eu falo mais da acadêmica, porque é a que eu estou mais imbricada, mas mesmo na experiência do terreiro, por exemplo, a gente vai observando como que essa figura, por exemplo, a figura da mãe preta, no contexto do terreiro, ela tem uma outra dimensão, né? Uma dimensão que está relacionada não só com essa perspectiva do saber ancestral, mas também que está, inclusive, relacionada com o desejo, que está relacionada com um lugar de reverência, que está relacionada com um lugar de respeitabilidade, né, e de uma respeitabilidade que não é uma respeitabilidade articulada a partir das noções de respeitabilidade judaico-cristã que frustram a possibilidade de exercício da sexualidade, né? Se você olha, por exemplo, uma Yalorixá que seja lésbica, por exemplo, e negra, você está mediante a uma experiência de sacerdócio que é completamente distinta do que está colocado dentro da hegemonia das religiões, né, das religiosidades. Então, isso também vai possibilitando você pensar e se ver desde um outro lugar, né, pensar respeitabilidade, pensar sacerdócio, pensar alteridade, pensar ancestralidade, desde uma outra perspectiva, que é uma perspectiva que é vivenciada no agora, né, que é vivenciada dentro do terreiro, né. Então, esses que são lugares bem diferentes, né, para mim, assim,
mas que se articulam em conjunto, né? Ao mesmo tempo em que eu sou uma acadêmica, doutoranda, que vou lá na URGS, tal, que lido com esse espaço da academia e que gosto muito dele, né? Eu gosto muito da pesquisa, assim, sempre foi o que eu quis na vida, escolhi, não porque eu precisava, mas porque foi uma escolha mesmo. E, ao mesmo tempo, vivenciar essa experiência, a experiência do terreiro, onde o meu título de mestra vale coisa nenhuma, né? O que interessa é o meu título de alorixá, né? A minha experiência desde muito criança, eu nasci no terreiro, né? Então, assim, o terreiro, ele é um pressuposto civilizatório para mim, né? Então, ele atravessa o meu cotidiano, ele faz parte do meu dia a dia. Eu era uma criança que o Natal, para mim, tinha um significado completamente diferente, porque ele coincidia com os ritos finais do terreiro, né? Então, a forma de viver, de olhar o mundo para mim, é muito diferente, talvez, do que de uma outra mulher negra, e isso é importante também, de que uma outra mulher negra que tem uma vivência religiosa. Eu preciso que você encerre a sua fala para o Gilberto responder. Eu achei que esse tempo estava... Desculpa, Gilberto. Não, o tempo está livre, nós estamos até 12h15. Não, né? tá bem. E aí você encerra para o Gilberto concluir. Já encerrando, assim. Mas colocando nesse aspecto, assim, né, de a gente também não consolidar essas imagens de mulheres negras, e é com isso que eu quero encerrar, em essência, né? Porque a gente tende a fazer isso, né? Bom, essa é a minha experiência, né? Então, eu acho que isso também é importante trazer para a clínica. Essa é a minha experiência. Não significa que todas as mulheres negras de meia idade vão vivenciar uma experiência de não afeto e de assexualidade, e não significa que todas as mulheres negras jovens vão vivenciar uma experiência de hipersexualização, né? Então, não pensar a subjetividade de pessoas negras, né, em essência, me parece fundamental também para romper com essas imagens de controle. Gilberto, a palavra é sua. Né, Winnie, para pensar. Trazendo um pouco sobre sua provocação, Lidnaura, eu acho que a psicanálise tem que parar de ensinar. A psicanálise, assim, eu vou dizer, em sua hegemonia, talvez ela seja praticada no Brasil, ela tem que parar de encenar a princesa Isabel, entendeu? E vai conseguir, que é ela que vai nomear essa abolição dos negros, ou que indo para o divã simplesmente, né, a gente vai conseguir lidar com as questões raciais. Eu acho que a psicanálise brasileira, como ela é exercida, ela tem muito ainda do que extrair da experiência popular, né, e das etnias brasileiras, né? Exemplo disso, eu quero convidar vocês a lerem a tese que eu posso enviar, e depois vocês podem enviar para os inscritos, né, de uma querida, que é a Lucila. Ela é professora lá no SEDES, e a tese dela vai falar sobre o sonhar dos Camaiorá. E aí a gente sabe que a gente tem... O Freud vai pensar o sonho de uma forma, pensar a partir de deslocamento e condensação. O Ferezi vai fazer uma releitura da interpretação dos sonhos. Temos hoje uma gama de autores contemporâneos na psicanálise que vão pensar os sonhos também, mas outras etnias e etnias brasileiras indígenas pensam o sonhar e como elas fazem uso, né, do sonhar. Se a psicanálise ela não fizer isso, ela literalmente vai estar fazendo só graça para inglês ver, né? Assim como a gente hoje contesta o modelo da neurose, né, ou como um modelo hegemônico de leitura da subjetividade das pessoas, e a gente tem visto isso implodir a partir de outros modelos de aparelho psíquico e de constituição subjetiva, né, por exemplo, como os casos limítrofes. A gente tem que pensar que a neurose burguesa, vienense, ou alemã, inglesa, o que é que a gente queira, não é a mesma coisa que a neurose brasileira. E aí você pode me perguntar qual é a neurose brasileira. Ora, o Brasil, ele é um projeto. Isso aqui nem se chamava Brasil. Do mesmo jeito que a ideia era construir identidade nacional para o exterior ver,
vou ser breve. Existe também um projeto de psicanálise, e o projeto de psicanálise está incluído nesse projeto de Brasil. E eu acho que a gente precisa pensar o que é que a gente escuta, como é que a gente escuta, como a gente alinha a nossa escuta, como a gente foi escutado pelos nossos supervisores e analistas. Senão a gente vai estar abafando, né, uma gama de sofrimentos ou tentando encaixar nosso paciente num divã de Procusto, né? Corta os braços, corta as pernas e para encaixar nas nossas teorias. Assim, a gente tem que criar coisa nova. E isso aqui não é simplesmente um levante de um jovem que se pretende revolucionário, não. Nós temos que acabar com o velho. É o que a gente pode construir, né, com o que a gente tem. Eu acho que se a gente não faz isso, a gente vai continuar dialogando com a lógica genocida, que apaga a subjetividade, seus idiomas, as marcas da sua pele e da sua cultura, né? Bem, poderia falar muito mais, mas eu acho que o tempo está esgotado e a gente fica para outros momentos, a gente está aprofundando. Olha, essa discussão, quer dizer, temos algumas perguntas no chat. Eu vou só fazer uma pergunta, porque não há tempo, e essa pergunta pode ser respondida por você, Gilberto, por favor. A pergunta do nosso colega aqui, Cid Merlino, que ele fala o seguinte: pensamos o psicanalista como branco ou branqueado, e vejo o uso do aposto para identificar tal psicanalista, e não o fazemos para um branco. Vocês percebem algum avanço na eliminação do aposto que não seja dissimulado? Uma resposta breve, porque nosso tempo está esgotado, mas só para não deixar de contemplar uma pergunta do chat. Olha, eu não sei se eu entendi, mas eu vou responder como eu entendi. Como eu falei, o Pérez vai colocar que os nossos corpos vêm ao mundo de forma, os nossos órgãos vêm ao mundo de forma anárquica. Nos constituímos a partir da relação com o outro. Se existe um projeto político que relega determinados corpos a determinados lugares, e lugares de subserviência, e esse relegar, ele é balizado a partir de um caráter no Brasil essencialmente racial, né? O olhar, a forma que os corpos se movimentam em torno de uma criancinha negra, o trato, se vai mexer no cabelo, se vai sorrir para ela quando ela está no braço de uma criança, isso tudo vai balizando e vai moldando um corpo negro, assim como vai mudando a criança branca. Isso muda o nosso narcisismo, a relação que a gente lida com os objetos, os nossos medos. Então, eu estou falando aqui porque eu não creio em sujeito asepsiado. Eu estou no meu consultório com meus pacientes, com o meu corpo, com a minha sexualidade, com a minha história, e escutando o meu paciente com toda a minha porosidade, né? Então, a ideia é pensar que a branquitude dos analistas brancos, mas a gente está pensando no processo de racialidade, né, nas relações intersubjetivas no Brasil, atravessado pelo racismo. Cabe muito menos, como eu disse, apontar nenhum colega como se fosse uma espécie de tribunal de Nuremberg, onde o resultado já estivesse pressuposto. Eu estou aqui entendendo que isso tudo nos atravessa por dinâmica de poder, né, e que baliza o nosso desejo. Então, pensar pulsão, pensar intersubjetividade, uso do objeto, brincar, sonhar, não é possível no Brasil, na minha hipótese, sem pensar os processos de racialização e o projeto de Brasil. E termino com a pergunta: se o Brasil é um projeto e a psicanálise brasileira também não é um projeto? Fica para vocês pensando. Essa pergunta vai ficar para todos, a gente vai pensar nisso, porque a questão só está no começo. Agradeço a vocês, tá? Ficaria assim, e aqui os elogios no chat são enormes, tem várias perguntas, mas infelizmente o tempo está nos controlando. Agradeço muito ao Ine Bueno, ao Gilberto Souza, e passo a palavra para a Liliane Sabagé. Obrigada, Anesa, obrigada, Lindy. Teremos agora intervalo para o almoço e retornando às 14 horas. Obrigada.